Vamos fazer o seguinte, vamos continuar então acompanhando a situação próxima à ladeira da Moenda. Nós estamos acompanhando esses detalhes desde o início. Nós temos mostrado esse problema seríssimo que vem se agravando cada vez mais com as chuvas que caem aqui em nossa capital. O problema piorou bastante, a cratera abriu e abriu mais. Nós vamos ao vivo com o repórter Alan Garcia, que está lá no local para nos trazer informações sobre a situação nesse exato momento. As chuvas se intensificaram, Alan, e como é que está a situação nesse exato momento? Boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Quando começou a chover na madrugada e eu em casa, acordei tipo umas 3 e pouca com bastante chuva, a primeira coisa que me veio à cabeça foi essa situação, pode acreditar. E isso nós falamos semana passada, sobre a previsão que nós fazíamos aqui, se a chuva, que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos estava colocando para a gente, se de fato ela chegasse, o que poderia acontecer aqui. E o que foi que aconteceu? Aquela encosta de cimento, a camada fina de cimento, ela cedeu, foi embora. E olha a situação que nós temos aqui, todo aquele paredão, agora está só o barro. Tem só um pedacinho aqui, mais para cá, do lado esquerdo, que está... Olha, eu vou falar, olha, tem um rapaz passando ali em cima, um risco gigantesco. A Defesa Civil isolou a área. Esse rapaz, ele chegou aqui onde nós estamos e o José Diogo, que a gente vem entrevistando todas as vezes aqui, falou para ele, não vai que tá isolado, tá perigoso. Isolaram porque existe o risco de colapsar, mas infelizmente ele insistiu. A gente entende, Quem mora ali precisa pegar seus pertences, não tem outra situação. A área está isolada porque a Defesa Civil hoje, nós chegamos aqui por volta das 11 horas da manhã, já passou essas fitas aqui e isolou. Defesa Civil, os técnicos da Defesa Civil estão ali conversando com aquele pessoal que a gente mostrou, das últimas vezes, inclusive com a dona Maria Conceição. Os militares do Corpo de Bombeiros chegaram quase agora também, estão avaliando todo o risco que existe aqui. Eu vou chamar o José Diogo, não estava nem combinado com ele, vem cá, mas ele está aqui acompanhando a gente. Pode vir, José, fica aqui assim, isso, show. Pode vir mais para cá, é tudo ao vivo, para a gente poder entender. Com licença, Edmilson. Vocês conversaram, Infelizmente, a Defesa Civil não conversa com a gente, mas temos vocês que podem nos passar as informações. O que foi que a Defesa Civil passou para vocês? Boa tarde. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É o seguinte, a Defesa Civil que passou pra gente, querer recolher o pessoal tudo que estão lá, como vocês podem ver, da Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, querendo recolher os pessoal para o abrigo, mas só que o quê? E os seus pertences? Com quem vai ficar? Com quem vai deixar? Como vão tirar seus pertences? Porque aqui a gente não pode deixar, porque é questão de risco. E também pode de acontecer o quê? Deixar suas coisas e quando voltar não estarem mais. Estarem aonde? Roubados, vendidos. Agora para quem? Ninguém vai saber, Então tá aí, o pessoal está dando orientação às pessoas. E também a gente já soube, segundo as informações, que o prefeito deu prioridade à situação da gente aqui, para a gente ver o que pode acontecer ou ser feito, Eles falaram, o pessoal da Defesa Civil falou se há a possibilidade de ter que demolir alguma casa, já pelo risco de existir, delas serem, enfim, a água levar tudo, como está levando, E já faz tempo, que a gente vem aqui desde o dia 6 e ninguém fez nada. Praticamente. Quer dizer, desde o dia 5, de maio, desde o começo desse mês, então, o que foi que a Defesa Civil disse? E a Prefeitura também, que está aqui presente, que vão demolir aquelas 2 casas, que no caso estão de risco, para abrir o acesso para as pessoas voltarem a passar novamente e também para poder trabalhar para fazer a contenção aqui novamente, para poder fazer o acesso, Perfeito. Diogo, muito obrigado, Obrigado pela participação aqui, trazer essas informações. Wilson, então a situação aqui é essa. As 2 casas, a gente fez imagens, geramos aí para a TV, as 2 casas que estão em cima daquele barranco que caiu, está começando a cair praticamente. É a previsão então dessas 2 casas serem demolidas para abrir espaço para que as pessoas que moram ali possam sair e voltarem para casa. Ali existem aproximadamente 10 famílias. Uma mulher só é dona de todas essas casas. Ela até estava aqui por enquanto, até agora, e estava falando,
que ela é a dona dessas casas, já pediu para as pessoas saírem por orientação da Defesa Civil, né? Mas, é claro, existe uma resistência porque algumas pessoas não querem sair, não querem ir para os abrigos e também não tem casas de parentes. Então a situação aqui agora é essa, Wilson. O morro ali está caindo, né? Aquela parte do cimento, de concreto já foi embora. Se vier mais chuva, aquele barro ele vai embora e as casas não vai precisar nem serem demolidas. Vão embora com a água da chuva mesmo. Eu volto com você. Muito bem, Alain. O que eu não consegui entender é que você está tendo dificuldades, inclusive, de trazer informações da Defesa Civil porque eles não falam com a imprensa, é isso? Por quê? O que é que tem para esconder da imprensa? O nosso papel aqui é exatamente levar a informação para as pessoas que estão do outro lado aí, né? E os moradores também. Aliás, se eles tivessem, inclusive, dado satisfação e ouvido o que nós fizemos aqui desde o início, talvez não tivéssemos precisando agora ter que 2 casas serem comprometidas com toda essa situação de estar apenas agora tentando remediar uma situação que nós avisamos desde o início. Você está tendo dificuldade, inclusive, de trazer essas respostas para a gente, é isso? Segura um pouco aí, Tereza, porque o advogado... Vê alguma resposta? Vamos ouvir aqui. Amigo, boa tarde, tudo bom? Você pode falar com a gente? Estamos ao vivo aqui no Fica Alerta. Como é que está a situação aí? A situação, a barreira está cedendo ali e o risco de colapso das casas é iminente. Aí o papel da Defesa Civil é isolar e esperar os técnicos darem aí, então a resposta. Mas o primeiro passo é tirar as pessoas da área de risco. Por que essa situação chegou a essa condição que está agora? Rapaz, a gente não sabe, né? Porque assim, o papel da Defesa Civil é tirar da área de risco. Isso aqui são anos, a gente não consegue identificar agora quem são os responsáveis, né? Quem deveria ter feito. A gente só faz o papel de intervenção, né? Que é encaminhar as pessoas que estão correndo risco para que elas sejam seguras. E aí os técnicos que vão fazer a avaliação, quem é que tem que fazer ou que deveria ter feito o trabalho. Entendi. Então ficaria a cargo de uma outra secretaria avaliar o risco que a gente está vendo agora. Na verdade já tem os engenheiros ali, as secretarias estão vindo para ver que passo vai ser dado. Agora o trabalho de fato é a remoção das famílias, que é o mais importante. E vocês conseguiram já acertar a retirada de todas as famílias que estão ali ou ainda não? Estamos em negociação, porque como depende de muitos fatores, tem coisas, tem imóvel, você sabe, às vezes somos apregados ao sofá, a geladeira, então a gente está vendo todas essas questões para que eles saiam dessa área de risco e a gente consiga ficar tranquilo em relação a eles. O morador falou que existe a previsão de demolir 2 casas, as 2 casas que estão em cima daquele morro. Isso vai acontecer? Você pode afirmar isso ou não? Não, afirmar a gente não sabe, só com o técnico, né? Os engenheiros estão ali avaliando essa questão da demolição. Demolição a gente olha e percebe os riscos, mas só o técnico que vai fazer a avaliação e vai dizer, essa aqui precisa ou essas precisam. Certamente isso aqui é um conjunto de casas, são mais de 22 casas, e aí eles vão olhar e vão dar então soluções. Perfeito. Como é o teu nome? Rosivaldo. Rosivaldo de quê, Rosivaldo? Rosivaldo Almeida. Tua função aqui na Defesa? Eu sou agente operacional. Perfeito, muito obrigado pelas tuas informações. Wilson, abordando assim no supetão, né, paybuff, como a gente diz, consegui colher algumas informações, né, desse técnico aqui da Defesa Civil, trazendo um pouco da realidade que aquelas famílias estão passando. São aproximadamente 10 famílias, segundo a proprietária das casas, porque aqui é um conjuntozinho, né, um pequeno conjunto que ela construiu e ela agora veio, até porque aquelas pessoas estão sem um fornecimento de água. O cano que passa por ali, ele foi quebrado pelos tijolos que desceram. Ou seja, além de isolados, estão sem água. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, Alain, agradeço ao Rosivaldo Almeida, que foi que falou conosco aí da Defesa Civil, que é técnico, que entende a situação. E pelo que nós entendemos é o seguinte, a Defesa Civil, tá? Quero agradecer ao técnico mais uma vez pela informação, pela satisfação com a população que quer saber realmente qual é o trabalho que está sendo feito. Na verdade, a Defesa Civil vai apenas para ver a situação que está e encaminhar, inclusive, para que eles fiquem em segurança. Esse é o papel da Defesa Civil. O que está faltando agora é um trabalho desde o início da Seminfra, a Secretaria de Infraestrutura do município, que devia ter feito um trabalho antes para evitar que essa situação agora aconteça. E agora a situação é complicada. 2 casas serão demolidas, a situação complicada e a tendência é que se a chuva aumentar, nós teremos aí talvez até uma tragédia. Eu espero que não, por conta das pessoas. Vamos continuar acompanhando de perto e continuo dizendo, quem assume qualquer que seja o cargo público tem por obrigação dar satisfação à população. Vocês são empregados do povo, entendam isso. Quem paga o salário de vocês
são os nossos impostos. Vocês não são donos de prefeitura, dono de estado, nada. Quem manda é o povo. Cuide deles.